Olá, sejam bem-vindos à nossa revisão para a nossa avaliação de estatística da segunda etapa. Nessa revisão, nós vamos fazer um apanhado geral dos conceitos principais que foram abordados nessa etapa, né, na nossa disciplina de estatística. Lembrando, né, que essa aula, esse momento é apenas uma revisão, ela não serve apenas como uma base de estudos para a nossa avaliação, né? É importante que vocês leiam todo o material que foi disponibilizado no nosso ambiente, assistam as videoaulas que foram preparadas com detalhes, mostrando com muito mais riqueza de pontuações e detalhes sobre o conteúdo, principalmente sobre a parte de cálculo que é abordado nas videoaulas, tá ok? Então vamos lá. A gente começa essa revisão abordando as medidas descritivas. E como primeira medida descritiva, a gente vai falar sobre as medidas de tendência central, também conhecidas como medidas de posição. Elas recebem esse nome porque elas abordam, elas analisam uma distribuição, levando em consideração o comportamento dela na sua centralidade. O que vem a ser uma distribuição? A distribuição é quando a gente faz um estudo levando em consideração todos os pontos, todos os dados, todas as informações que foram obtidas por alguma pesquisa, algum levantamento estatístico, seja feito ele por população, sobre uma população ou sobre uma amostra. Então, essas medidas de tendência central ou de posição são valores, tá? Que descrevem o centro ou a tendência, ou seja, comportamento que um conjunto de dados tem, levando em consideração a sua região central. Então, assim, para exemplo, para efeito de exemplo, eu estou usando aqui uma curva de distribuição que é muito característica, tá? Que é a curva de distribuição normal. A gente não estuda essa curva aqui, mas eu estou citando que esse é o modelo de curva que a gente tem, tá? Para usar como um exemplo. E aí, nesse modelo de curva, o que a gente vai abordar aqui? É que essa linha do meio aqui, ó, ela está dividindo a minha distribuição em duas partes iguais. Quando isso acontece, dessa linha central aqui dividir a minha distribuição, ou seja, a minha distribuição de dados em duas partes iguais, a gente diz que essa distribuição aqui ela é uma distribuição simétrica, ou seja, um lado é exatamente igual ao outro. Nem sempre na estatística isso vai acontecer. Pode acontecer de você ter situações onde os seus dados, quando você coloca numa distribuição, né, numa curva, num gráfico, por exemplo, você não tenha uma simetria, ou seja, quando você traça essa linha central, ela não coincide com o meio da minha distribuição, ou seja, ela não divide essa figura em duas partes iguais. Você pode ter um comportamento, por exemplo, como esse aqui, ó, onde você tem que a sua linha central passa um pouquinho tortinha. Aqui eu estou fazendo um desenho à mão livre e não vai ficar um desenho muito perfeito. Isso é errado? Não. Existem dados, existem levantamentos estatísticos que me permitem ou que me fornecem uma distribuição que a gente chama de assimétrica. Então, Érica, eu não posso calcular média, mediana, ou modo, as minhas medidas de descrição central para distribuições assimétricas? Posso sim, tá? E aí, nessa revisão, a gente vai falar um pouco sobre quais são as vantagens e as desvantagens dessas medidas. Então, quais são as medidas que nós estudamos aí como medidas de tendência central no nosso material didático? Foi a média, né? Foi a mediana e a moda. E lá nas nossas videoaulas, a gente enfatiza para vocês que existem grupos ou representações de dados que nos permitem ter cálculos diferentes para essas três medidas, né? Nós temos os dados simples ou em rol, nós temos os dados numa tabela de distribuição de frequência simples e nós temos os dados numa tabela de distribuição de frequência com intervalo. E são esses detalhes que as videoaulas que estão disponíveis lá no nosso AVA, no material didático, tem mais detalhes do que aqui na nossa revisão. Então, sempre eu vou estar reforçando para vocês a importância de vocês assistirem as videoaulas que são propostas ao final de cada unidade. E também ler e estudar o material didático, tá ok? Bom, e aí a gente vai começar falando sobre a média, né? Que é uma das medidas mais comuns,
mais usuais e têm grande importância dentro de uma análise estatística. E por que que ela é tão importante? Porque ela permite, né, a gente fazer uma descrição segura dos dados, né? Ela permite fazer comparação entre grupos. O que que são esses grupos? Entre medidas, entre informações diferentes. Por exemplo, você tem dois grupos de pesquisa. Você pesquisou um grupo A e um grupo B. E você pode calcular as médias e comparar as médias desses dois grupos, por exemplo. Né? Você tem duas empresas, você tem a filial, você tem uma empresa, na verdade, vamos supor, e você tem uma filial A e uma filial B. E você pode comparar a média de vendas de um determinado produto entre as duas filiais. Então, essa é a ideia de comparação de grupos que a gente tem. Ela permite uma análise de tendência, né? É você investigar para onde aquela informação está nos levando, qual é a tendência, qual é o caminho, quais são as previsões que a gente pode fazer, né? Isso é um informativo muito bom dentro da estatística, é uma estimativa que a gente trabalha, permite tomadas de decisão, né? A partir da média, você pode ter direcionamentos dentro do seu contexto da pesquisa, e você faz estimativa de parâmetros, não só de parâmetros, mas também de estatísticas dentro da sua pesquisa. A média, assim como ela nos permite várias informações, né, como eu citei para vocês aí, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Aqui eu pontuei algumas, tá? Como vantagem é a facilidade de calcular. Né? A média é uma das medidas que tem uma simplicidade no seu cálculo muito grande. Então, tem essa facilidade de você obter essa informação quantitativa. Ela é única para cada distribuição, ou seja, para cada grupo, para cada pesquisa, para cada levantamento de dado que você faz, ou para cada variável que você pesquisa, você só obtém uma única média. Então, ela é única para cada grupo, tá ok? E ele é muito sensível a tendências. O que são essas tendências? Qualquer alteração que você provoque em algum valor do seu conjunto de dados, a média sofre essa influência. Se você alterar qualquer valor que tenha dentro do seu conjunto, a média também vai ser modificada. Então, ela tem essa sensibilidade a qualquer alteração que você tenha. Desvantagens que a gente tem com relação à média. Influenciada por outliers. O que são outliers? São aqueles dados muito absurdos, muito atípicos, são aberrantes. Por exemplo, você imagina que você está medindo a altura de crianças de 0 a 5 anos. E aí, por algum erro, alguma falha, aparece uma altura de 2 metros. Isso é um outlier, é um número muito atípico, é muito aberrante para aquele contexto que você está medindo, né? Para as medidas que você está aferindo ali, é um contexto muito absurdo. Então, outliers são esses números muito atípicos, muito exagerados, né? Muito fora daquilo que você está pesquisando. É quando você pensa assim, nossa, mas não faz sentido, né? Eu estou medindo a altura de crianças de 0 a 5 anos, eu achei uma altura de 2 metros, isso é a altura de adulto. Não é a altura de criança. Então, já te, né, dá aquele estalo, assim, acende aquela lâmpadazinha, assim, opa, tem alguma coisa errada. Ela não é robusta. O que que é não é robusta? Ela não é uma medida muito robusta, muito precisa, justamente por ela ser influenciada por outliers. Né? Ela leva em consideração todos os números, e ao mesmo tempo que ela leva em consideração todos os números, isso ser uma coisa positiva, se houver erro nesses números, ela deixa de ser uma medida muito robusta, ser muito precisa, tá? E não fornece informações sobre a distribuição. Por quê? Ela não analisa o comportamento da distribuição, ela resume a distribuição em um único valor. Ela não te dá uma noção de como os seus dados estão distribuídos. Ela apenas te diz o seguinte: esse aqui é o valor médio, você tem valores maiores e menores. Apenas isso, tá? Mas mesmo com essas desvantagens, ela ainda é muito indicada para utilização, ok? Por quê? Porque toda medida, toda análise tem sempre suas vantagens e desvantagens, né? Não existe nada perfeito. Então, assim, é questões de você analisar o tipo de dado que você tem para você fazer a escolha de qual é a melhor medida que você vai utilizar. Uma outra medida que a gente analisou e que a gente estudou foi a mediana. A mediana, ela é aquela, dentre as três medidas que a gente está abordando de tendência central, é aquela que realmente divide a minha distribuição ao meio.
ela literalmente coloca 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima dela. Então, isso é uma vantagem que ela tem. E aí ela é mais robusta contra os outliers. Por quê? Porque como ela divide a distribuição ao meio, ela procura o elemento central e dali ela divide, né, metade à direita e metade à sua esquerda, ela ignora esses outliers. Ela não sofre influência desses valores atípicos, esses valores exagerados. Serve para descrever os dados, né? Porque a gente analisa o comportamento dos dados acima e abaixo dela, permite essa comparação entre grupos, assim como a média, permite trabalhar com aquela distribuição assimétrica que eu disse para vocês, né? Que é quando você não tem exatamente a sua curva dividida ao meio, né? Você tem um deslocamento da curva em relação ao meio, né? Os pontos, o pico da curva, vamos dizer assim. E ela permite a gente trabalhar com mais segurança, com situações assimétricas, e também permite a estimativa ou restabelecer previsões estimativas sobre alguns parâmetros estatísticos. Como desvantagem, que a gente pode falar, e de vantagens também, obviamente, a gente tem primeiro as vantagens, as coisas positivas. Ela não é influenciada por esses outliers, né, aqueles valores exagerados. Por quê? Porque ela busca o elemento central e, a partir dele, ela divide a minha distribuição em duas partes iguais, ok? Ela fornece informações sobre a distribuição porque ela analisa o comportamento antes e depois dela, né? Os valores que são menores e os valores que são maiores do que ela. Então, ela já me permite uma visão da minha distribuição. E ela é muito fácil de compreender, justamente por você entender que ela está ali no meio, né? Dividindo essa minha distribuição. E desvantagens. Ela tem uma complexidade maior para calcular, né? Vocês que assistiram às aulas, as videoaulas, sabem bem a complexidade das fórmulas que a gente tem, né? E dos passos que a gente tem para calcular uma mediana, dependendo da configuração dos nossos dados. Ela não sofre tendência, não é sensível a tendências, isso não é uma coisa muito boa, por quê? Porque se você faz alterações, dependendo das alterações que você faz, a mediana, ela continua a mesma. Isso não é algo muito positivo, né? Porque dependendo das alterações, você muda outros parâmetros e ela parece que está ali, indiferente, né? E a gente sabe que aconteceu alguma modificação na distribuição. E ela traz, por ser uma medida que traz uma divisão da distribuição ao meio, ela nem sempre é precisa. Então, vamos só lembrar aqui o porquê dessa imprecisão. Quem não assistiu às videoaulas, eu estou instigando aqui a assistir, né? Ainda dá tempo de vocês assistirem para a nossa prova. Vocês lembram lá que quando a gente tem, por exemplo, uma distribuição par para dados simples, né? A gente calcula a média dos elementos centrais. E nem sempre essa média existe ali dentro, né? E aí o que que acontece? Fica meio que subjetivo o valor dessa mediana, porque ela não existe ali. A gente sabe que o meio é aquele ponto, mas ele não existe no meu conjunto de dados. Então, o que que acontece? Ela fica em certa imprecisão. Assim como quando a gente calcula a mediana para dados com intervalo de classe, a gente trabalha com valores estimados dentro do ponto médio, né, do intervalo de classe. Então, aquilo ali traz para a gente o quê? Uma estimativa. E toda vez que você faz uma estimativa, você tem ali uma incerteza, por menor que seja. Tá? Então, por trabalhar com essas imprecisões e essas incertezas, ela não é uma medida 100% precisa, mas ainda assim ela é bem confiável, tá ok? E a moda, que foi uma das outras medidas, a última medida de tendência central que nós estudamos, né? A moda, ela representa a informação que ocorre mais vezes na distribuição, ou seja, é aquela que teve maior frequência de repetição, né? Ela tem uma característica de que ela é utilizada quando você tem os dados categóricos. Quem não se lembra, os dados categóricos são o quê? Originados, né? Dão origem, na verdade, né? Às variáveis categóricas, que são as variáveis nominais e as variáveis ordinais. Então, é uma das medidas que a gente mais utiliza para você calcular, né? Quando você tem variáveis que são variáveis categóricas ou variáveis
qualitativas. Se não se lembra, volta lá atrás, na etapa 1, né, nos materiais da etapa 1, que a gente está falando lá sobre os tipos de variáveis. Ajuda também, permite a descrição dos dados, porque é uma medida de tendência central, a gente está fazendo uma análise do centro da minha distribuição. Permite uma análise de tendência, porque você está fazendo, considera todo o seu conjunto para identificar qual é o que tem maior repetição, né, que possui maior frequência, assim como também permite a estimação de parâmetros e de estatísticas dentro de uma pesquisa. Como vantagens e desvantagens, a gente tem. Como vantagem, ela é fácil de se calcular, uma vez que a gente busca trabalhar sempre com a maior frequência, né? Tem fácil compreensão, porque a gente busca sempre aquele que teve maior evidência, o que mais teve maior ocorrência, e é útil quando você trabalha com categorias, com as variáveis categóricas, certo? Como desvantagem, não fornece informações sobre a distribuição, porque o foco da moda, dentro de toda a distribuição, é apenas aquela medida que tem maior repetição, o restante ela não leva em consideração. Dentre as 3 medidas que a gente está estudando, média, mediana e a moda agora, a única que pode ocorrer mais de uma vez dentro da mesma distribuição. Assim como vocês, com certeza, quando assistiram as videoaulas lá, dessa unidade, vocês perceberam que a gente pode ter uma moda, a gente pode ter 2 e a gente pode ter mais de uma. Mais de 2, na verdade, né? E pode ter nenhuma moda, que pode ser o que é uma distribuição amodal, né? Então, dentre as 3 medidas de tendência central, a moda é a única que pode ser uma, 2, mais ou nenhuma, tá? Ou seja, pode existir ou pode não existir. Ela não é sensível às tendências, porque ela só olha aquela que tem maior repetição, e aquelas que são tendenciosas, aquelas que são, né, duvidosas, elas não vão se repetir. Normalmente o que se repete com maior frequência são aquelas medidas que você tem mais precisão e mais certeza que elas estão corretas, que elas são verdadeiras. E ela traz, para as medidas, para as variáveis categóricas, ela traz um valor numérico. Por quê? Porque ela traz a informação em frequência. Frequência é o quê? É o número de repetições. Então, ela traz uma representação numérica, né, para as variáveis categóricas. Mas isso não significa que ela transforma uma variável categórica em um número. Então, essa é uma desvantagem dela. A moda, ela nem sempre, ou na maioria das vezes, vamos dizer assim, ela é uma representação numérica. Você usa a quantidade, que é a frequência, né, de maior repetição, para você identificar qual categoria, certo? Para que teve maior repetição. Mas a sua resposta é a categoria, e não é uma representação numérica, certo? E aí, de uma forma resumida, essas medidas de tendência central, elas são extremamente importantes para a gente fazer uma análise descritiva dos nossos dados dentro de uma pesquisa estatística, seja ela em qual área for. Engenharia civil, análise de desenvolvimento de sistemas, a área de contábeis, a área de administração, a área de saúde, de um modo geral, certo? Na área de humanas, na área de biológicas, mais específico para cursos de ciências biológicas, e a importância dessas medidas está exatamente porque elas tratam de uma forma clara, objetiva e resumida o comportamento dos dados em relação à sua centralidade. Lógico que, como eu mostrei para vocês nessa revisão, cada medida tem suas vantagens e suas desvantagens, tem as suas especificidades. E aí, cabe a você, quando estiver fazendo uma pesquisa, estiver fazendo uma análise de um contexto, seja num exercício, seja numa situação problema, ou seja numa pesquisa mesmo, numa análise de um artigo, você decidir qual ou quais são as melhores medidas para aquele contexto. Tá ok? Então, o que que significa isso? Não é porque você está estudando média, mediana e moda que você sempre vai ter que calcular, independente da sua pesquisa, dos dados que você tem, média, mediana e moda. Existem situações em que a média não se aplica. Existem situações onde a moda não se aplica. E existem situações onde as 3 medidas se encaixam.
certo? Então, é esse contexto e esse discernimento que vocês precisam ter, que é o importante que vocês tenham ao longo desse aprendizado, ok? Bom, assim como a gente aprendeu ao longo dessa segunda etapa, né? Nós aprendemos ao longo dessa segunda etapa. Existem uma análise de centralidade, que são as medidas de tendência central. Nós também temos o que? As medidas de variabilidade, que também são conhecidas como medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, elas analisam o comportamento dos dados ao longo da minha distribuição, não apenas no centro, como média, mediana e moda fase, mas o comportamento ao longo da distribuição. E essas medidas de dispersão, normalmente elas levam em consideração a referência. A que nós estamos levando em consideração como referência nessa disciplina é a média. Então, o estudo das medidas de variabilidade que estamos fazendo nessa disciplina é em torno da média. A gente analisa o comportamento de dispersão, de variabilidade, a gente quantifica quantos dados estão dispersos em relação à média. Então, as fórmulas que vocês viram e as explicações nas videoaulas que vocês viram para variância, para amplitude total, para desvio padrão e para coeficiente de variação, são todos baseados, são todas fórmulas deduzidas tendo a média como medida de tendência central de referência, tá ok? Então, a gente começa a falar sobre essas medidas de tendência central, de dispersão, perdão, falando da amplitude total, que é a mais simples que a gente tem de calcular, e aqui é menos precisa em termos de análise de validação de dispersão. Por quê? Porque ela leva em consideração apenas dois valores, né? O maior e o menor valor da minha distribuição. O restante dos dados que a gente tem, ela é ignorado da minha distribuição, ela não considera. E aí, com isso, se você tiver outliers, que são aqueles dados exagerados, errados, né, atípicos, você vai considerá-los como parte do conjunto e sendo reais, sendo medidas reais, medidas corretas. Então, o que a gente traz, o que a amplitude total nos permite, é a gente entender que a gente consegue ver uma escala dos dados, uma janela. É como se você pensasse assim, o tamanho do espaço que eu tenho e os dados estão espalhados dentro dessa caixinha. Tá? Imagina, é o tamanho da minha régua e que aí dentro no espaço que eu tenho dessa régua, eu vou ter um tanto de espaço para eu distribuir os meus dados e eles o que se espalharem ali, ok? Então, ela não é tão precisa quanto o desvio padrão e a variância, mas ela serve para a gente ter o quê? Uma ideia, uma noção, além do que ela nos permite lá atrás, né, a construir uma tabela de distribuição de classe. E ela foi uma medida que a gente estudou, estudou lá atrás, como uma medida de tabela de distribuição de classe, né, para fazer o cálculo. E aí, vantagens que a gente tem, a facilidade de calcular, né, porque é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo que você tem na sua distribuição. Ela é super sensível aos valores extremos. Isso configura como uma vantagem, porque se você modifica esses valores extremos, a sua amplitude, ela altera. E em contrapartida, se esses valores, já vou até citar uma desvantagem que está ali, ó. Em contrapartida, que é essa desvantagem que está aqui, ó. Em contrapartida, se ela é tão sensível a esses valores extremos, e esses valores extremos, um deles ou os dois são outliers, isso configura como uma desvantagem, ok? É útil para variar a escala dos dados, ou seja, você tem uma noção de qual é a escala que você está trabalhando, ou seja, o tamanho dessa dimensão dos seus dados. Como desvantagem, ela ignora o restante dos dados, por quê? Porque ela só considera o maior e o menor. Não fornece informação nenhuma sobre a distribuição, justamente por ela ignorar a distribuição, ou seja, ignorar as demais medidas que não seja o maior e o menor valor registrado, ok? A outra medida que a gente tem
né, de tendência, de dispersão, perdão. Falei tanto de medida de tendência central que agora eu vou ficar meio com isso na cabecinha, então me desculpem. É a variância, né? A variância, ela é uma medida muito precisa, tá? E ela tem algumas peculiaridades. E ela é a medida que deu origem ao desvio padrão. Ela não é muito utilizada na prática, mas ela trabalha ali, sabe, nos bastidores, para poder tudo funcionar direitinho. E aí, colocando as vantagens e desvantagens, a gente entende o porquê que a variância ela não é tão utilizada. Mas a principal característica que a gente tem da variância é que, diferente da amplitude total, ela sim leva em consideração, tá? Uma medida de posição, que é a média, porque para eu calcular a variância, uma das partes da fórmula, não vou colocar a fórmula toda aqui, mas uma das partes da fórmula da variância é esse aqui, ó, xi menos a média elevado ao quadrado. Quem se lembra lá, tá? Então, uma parte da fórmula é isso aí, não estou colocando a fórmula toda, porque é o que eu quero chamar a atenção para vocês. X são os dados que a gente tem do levantamento estatístico. A média, uma medida de tendência central que estudamos. Quando você calcula xi menos a média, o que você está fazendo, me perdoem o desenho porque não vai ficar perfeitinho, é numa distribuição como essa daqui, ó. Se você tem que a média está aqui, ó, no meio da minha distribuição, você está calculando a distância entre um ponto, que está aqui, e a média, que está nesse ponto aqui. Então, para cada um dos dados, você está calculando essa distância aqui. Qual é o tamanho dessa medida que vai daqui até aqui? Então, xi menos a média. Então, ela calcula o desvio, que é a diferença entre um ponto medido, um valor medido, e a média do grupo. E depois ela eleva esse valor ao quadrado. Então, ela traz consigo uma precisão muito maior. E sim, aí ela está fazendo o quê? Uma análise de dispersão mais precisa, certo? Aí tem outras partes da fórmula que eu não vou colocar aí, tem lá nas nossas videoaulas. Então, quando a gente fala que ela mede a média dos quadrados dos desvios em relação à média, que é o finalzinho desse texto que está aparecendo para vocês aí, é justamente quando a gente fala desvios dos dados em relação à média, a gente está falando disso aqui, ó. Isso aqui é o desvio dos dados. E aí, quando a gente fala quadrado, é porque esse desvio está sendo elevado ao quadrado, certo? E isso traz a precisão. Aí, a variância é uma das medidas mais precisas que a gente tem. E aí, como vantagem, ela indica para a gente o quê? O grau de dispersão. Diz o quanto está mais ou menos disperso esses dados. E a expectativa é que dentro de uma medida, de uma análise, é que os dados sejam menos disperso possível, certo? É fácil de comparar com os outros conjuntos de dados, variância com variância, certo? Se você estiver comparando variância de um grupo A com a variância de um grupo B, aí é que eu vou chamar a atenção de vocês. E ela é muito útil para fazer uma análise estatística devido à sua vantagem de medir o grau de dispersão. Como desvantagem, quando eu coloco aqui unidade de medida, é porque eu vou colocar aqui em cima, ó, uma das medidas que a gente tem de variância, se a gente vai falando de variância populacional, desculpa, amostral, a gente está falando de S ao quadrado, certo? Então, imagina que eu estou calculando variância de altura, altura medida em centímetro, certo? Então, se o S aqui está ao quadrado, meu valor vai dar um valor numérico tal aqui, centímetro, que é a unidade de medida de altura, perdão. Unidade de medida. Ai, aqui tá. Minha mão tá pesadinha hoje. Vamos fazer devagarzinho. Centímetro quadrado. Centímetro é a medida de altura, certo? Mas o que? A minha medida tá ao quadrado. Então, minha unidade de medida é ao quadrado. Então, a desvantagem é, se você quiser comparar, por exemplo, a média de uma criança com a sua variância, fica difícil. Porque a média é em centímetro e a variância é em centímetro quadrado. Você está analisando unidades de medidas diferentes,
certo? Então, comparar variância com variância, show de bola. Comparar média ou qualquer outra medida que não seja variância com a variância fica complicado. Isso é uma limitação da variância. Ela é muito sensível a valores atípicos, que são outliers, né? Por quê? Porque a variância considera cada medida, que é o xi que a gente tem lá na fórmula. E ela é difícil de você compreender, né? É difícil a gente interpretar a variância, não é verdade? Porque ela tem uma medida quadrática. E aí, para facilitar o entendimento da variância e para levar em consideração a sua extrema importância, o que se tem? Se tem um desvio padrão. Que o desvio padrão ela é uma medida que ela é proveniente da raiz quadrada da variância, né? Então, se a gente falar de dados amostrais, a gente tem que o desvio padrão é o S, e aí a gente tem que é o quê? É o raiz quadrada da variância amostral. Então, ou seja, você traz a sua medida de variabilidade para a mesma unidade de uma medida de tendência central, como a média, por exemplo. Então, você consegue compará-los e trabalhar com eles no mesmo nível de interpretação, na mesma dimensão, vamos dizer assim. E aí, você não deixou de levar em consideração o desvio quadrático, né? Porque o desvio padrão é a fórmula da variância dentro da raiz quadrada. Então, você está levando em consideração todo o aparato matemático que a variância usou para ter precisão, só que numa linguagem mais simples de você comparar, porque agora você está trabalhando na mesma unidade de medida dos seus dados. Então, o desvio padrão, ele facilita essa interpretação para a gente. E ele permite entender da seguinte forma: quanto maior o meu desvio padrão, mais os dados estão dispersos em torno da média. O que significa isso para a gente? Vou fazer um rabisquinho aqui para vocês. Ó, imagina que a minha média está aqui, ok? Um desvio padrão baixo significa que os meus pontinhos eles estão aqui, ó, bem pertinhos da média. Estão bem próximos. Isso aqui para um desvio padrão pequeno, menor. Se você tem um conjunto de dados, e aí você tem uma média aqui. Até vamos corrigir aqui. Eu coloquei o menorzinho aqui, e o menor não é no... se a gente tiver um desvio padrão pequeno. Aqui, se eu tiver um desvio padrão alto, os meus dados estão assim, ó. A média está aqui, os dados, tá vendo? Estão bem separados em relação à média. Tá vendo? A média está aqui e os dados estão mais isolados em relação a ela. Diferente daqui. Então, o desvio padrão, ele permite a gente fazer uma análise mais simples do que a variância, certo? E aí, como vantagens e desvantagens que a gente tem do desvio, é essa facilidade de interpretar, né? Porque a gente consegue analisar que o desvio padrão é uma distância que a gente tem da média e os pontos. É útil para avaliar a dispersão, porque a gente pode dizer que está mais ou menos disperso, né? O grau de dispersão que a gente tem. E é muito utilizado na estatística, principalmente na apresentação e na discussão de resultados de análises estatísticas. Com desvantagem, é muito sensível aos outliers, assim como a variância. Por quê? Porque tem origem no cálculo da variância. É influenciado pelos valores extremos, né, que são os valores que configuram parte ali dos outliers, e ele pode ser afetado por valores faltantes. Se você tirar algum valor da sua distribuição, ou esquecer de colocar, né, de transferir algum valor, você perde informação ali, e o desvio padrão pode... Se você tirar, eu vou tirar esse valor daqui, ou eu esqueci de transferir ele para minha planilha. Você pode elevar o seu desvio padrão, ou você pode diminuir o seu desvio padrão, sendo que, na verdade, não era aquele ali o seu resultado real, certo? Então, ele é extremamente sensível a qualquer alteração que você faça na sua distribuição. E aí, para a gente fechar essa parte de medidas de variabilidade, a gente tem o coeficiente de variação, que ele é uma medida que ele tem uma informação relativa da variabilidade.
O que é relativa? Ele faz um comparativo, ele é fruto de um comparativo entre uma medida de dispersão e uma medida de posição, né? Então, ele leva em consideração o comportamento da dispersão e o comportamento da centralidade ou do centro da minha distribuição. E aí traz para a gente o que? O grau de dispersão, o quanto de homogeneidade que a gente tem numa distribuição. E aí, para a gente calcular esse coeficiente, só para a gente ter uma ideia aqui, né? A fórmula lá que vocês têm no material é o CV, que normalmente a gente é calculado em porcentagem, porque facilita a nossa interpretação. Ele é o desvio padrão, que eu vou colocar no caso do amostral, tá joia? Dividido pela média, vezes o 100, que é importantíssimo, não podemos esquecer, porque é o 100 que configura o cálculo da porcentagem. Ou seja, estou levando em consideração o desvio, que é uma medida de tendência de variação, né, de variabilidade, e a média, que é uma medida de tendência central. Então, eu faço uma medida relativa, porque é a razão entre dispersão e posição, e multiplicando por 100, eu tenho um percentual dessa relação, dessa medida relativa que existe entre essas duas medidas. Vantagens que a gente tem. Ele não depende da unidade de medida, tá? Você pode comparar para unidades de medidas diferentes, te traz uma comunicação clara e um entendimento claro sobre o valor, o que ele representa, e permite você fazer comparações em grupos, entre grupos diferentes e entre medidas diferentes. Então, você pode fazer uma análise de variabilidade, por exemplo, de altura com peso para grupos diferentes. Porque o que você vai obter de variabilidade para altura não tem unidade de altura. E o que você vai obter de análise de variabilidade para peso não tem unidade de peso. Vai ser porcentagem. Só vai te dizer se um grupo é mais ou menos disperso ou mais ou menos homogêneo, independente da unidade de medida que você esteja trabalhando. Desvantagem: não leve em conta a forma da minha distribuição. Então, isso às vezes não é legal, tá? Se é assimétrica, não simétrica, porque você tem variações da média em relação à simetria, por exemplo. Não é robusto, né? Porque você não levando em consideração a forma da curva, você não tem uma robustez muito grande, e ele não é adequado para distribuições assimétricas, justamente porque ele não leva em conta essa forma da distribuição, ele meio que ignora isso, tá ok? E aí, assim como as medidas de tendência central, as medidas de dispersão são todas muito importantes e são todas adequadas e que cabe a você e a quem estiver desenvolvendo pesquisa entender quais são ou qual é a mais importante ou a que é mais relevante para o seu estudo. E a partir disso você decidir qual que você vai aplicar e qual que você vai apresentar como análise do resultado da sua pesquisa, ok? E para a gente finalizar, a gente vai falar sobre a última unidade nessa revisão, que é a unidade de probabilidade. Né? Nessa unidade de probabilidade, a gente viu alguns conceitos básicos dentro de probabilidade. E aí a gente começa aqui falando sobre o que é a probabilidade, né? A probabilidade é uma forma de quantificar a incerteza que a gente tem, né? É de você trazer para o universo quantitativo, para o universo numérico, o risco que você tem de algo ocorrer, de um evento, principalmente aleatório, que é aquele sobre o qual você não tem um controle, acontecer. E ela é representada de valores de 0 a 1, que em porcentagem vão de 0 a 100, né? Onde 0 significa a certeza que você tem de que o evento não vai acontecer, e 1%, que é o 100%, significa que você tem certeza de que o evento vai acontecer. Você tem total certeza de que o evento ou a situação vai acontecer. E aí, dentro da probabilidade básica, são esses conceitos iniciais que a gente viu aí, a gente tem o espaço amostral, que é quando você fala assim, que é o conjunto de todos os possíveis resultados que você tem de acontecer. Então, um lançamento de dado, por exemplo, que é o mais clássico que a gente tem, quais são os possíveis valores que a gente tem se o meu dado é um dado cúbico não viciado de 6 faces, né? Eu tenho 6 valores possíveis.
Então, esse é o meu evento, desculpa, esse é o meu espaço amostral. São todos os possíveis resultados que eu tenho. E aí, dentro desse conjunto de todas, ou seja, desse universo de todas as possibilidades, existem aquelas que eu desejo que aconteça. E essas que eu busco, ou que eu pesquiso, ou que eu investigo se vão acontecer, são para nós os eventos. Então, o evento é qualquer subconjunto desse espaço amostral, desse universo de possibilidades que eu busco investigar qual é a probabilidade dele acontecer. Então, se a gente está falando novamente no dado, né, vamos voltar aqui. O meu espaço amostral são todos os possíveis resultados quando eu lanço um dado cúbico de 6 faces. E o evento é cair a face com 4 pontos voltado para cima. Isso é um evento. Ou seja, dentro de 6 possibilidades que eu tinha, eu quero apenas a face 4 voltada para cima. Eu quero uma em 6. Certo? Então, a probabilidade na sua forma mais simples que a gente tem, a gente define com o número de elementos do evento, ou seja, os valores que eu desejo, número de eventos que eu desejo que aconteça, dividido pelo número de elementos que possui o quê? O meu espaço amostral, ou seja, os possíveis resultados que eu quero dentro de todos que possam acontecer. Então, essa é a forma clássica, é a definição mais clássica e mais simples que a gente tem de probabilidade de um evento, ok? E aí, nós estudamos alguns tipos de eventos dentro da probabilidade. Nós começamos a falar, por exemplo, se eu tenho 4 possíveis resultados e eu quero um, eu tenho a probabilidade de 25% de ocorrer. Certo? Esse não é um exemplo vinculado ao dado, não, tá? É um exemplo qualquer que eu coloquei aqui, ok? E aí, dentro desses tipos de eventos que a gente tem o chamado experimento aleatório, que é quando você tem uma situação onde os resultados podem ser diferentes a cada sorteio, a cada ocorrência que tem. Sempre que você repete as mesmas condições iniciais, né? Você não consegue prever qual é o próximo resultado, porque o resultado é sempre diferente. Não tem um padrão de ocorrência ou de repetição. Se você configurar a mesma repetição sempre, o mesmo processo de escolha e de sorteio sempre. E aí a gente tem, por exemplo, o lançamento de um dado e registrar os resultados. Se você sempre lançar o mesmo dado da mesma forma, você tem um espaço amostral com 6 possíveis resultados. Então, se você quer configurar isso como um tipo de evento, a gente pode pensar que é um evento certo, que é, por exemplo, você colocar lá que o evento A é a ocorrência do número menor que 7 maior que 0. Todas as faces do meu dado são maiores do que 0 e menores do que 7. Desculpa. Então, é certo que vai ocorrer algum evento ali. Né? Qualquer número que sai com a face voltada para cima no meu dado atende o meu evento A. Então, é um evento certo. Eu tenho certeza que ele vai acontecer. E ele tem 100% de chance de estar correto. Um evento que é impossível é quando você tem o seguinte: dentro daquele espaço amostral não existe o evento que você está procurando. Então, é impossível acontecer. Então, vamos continuar com a ideia do dado? É você pensar assim: o evento B é ocorrer um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. O maior que 6, por exemplo, é o 7, o 8, o 9. Ora, se o meu dado só vai até 6 faces, né? E o número maior que pode sair é o 6, eu nunca vou ter o 7, o 8, o 9, o 10. Ou seja, eu tenho um espaço que eu tenho um evento vazio. Ou seja, o meu evento é um evento impossível de acontecer. Certo? Ou seja, um evento impossível é aquele em qual você está buscando uma ocorrência que não existe no espaço amostral resultado para ele. Certo? Então, não existe número maior que 6. Ou seja, é impossível você obter uma face 7. Ou seja, o evento é vazio. Conjunto vazio, não tem solução. Ok? Os eventos independentes são aqueles eventos que o lançamento ou ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. Certo?
Então, por exemplo, se você lança um dado 2 vezes, o resultado que saiu da primeira vez não influencia nada no que vai acontecer no segundo lançamento. Você lançou o dado, caiu uma face, você registra, pega o mesmo dado, lança de novo e registra a segunda vez que, né, mostrou a outra face. Então, acontecer o primeiro lançamento não influencia no resultado do segundo lançamento. Isso é a lógica de um evento independente. Já dos eventos mutuamente exclusivos, é aquele em que a ocorrência de um exclui a ocorrência do outro. Então, por exemplo, se você lança uma moeda, no que você lançou a moeda uma vez, no que ela caiu cara, automaticamente não vai cair coroa. Se caiu cara, excluiu a possibilidade de ocorrer o evento coroa. Então, são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, a ocorrência de um exclui a existência do outro, a ocorrência do outro, certo? A probabilidade da união de 2 eventos é quando você tem a possibilidade de unir 2 eventos, sendo que existem alguns termos que pertencem aos eventos. Então, isso aí é aquela teoria dos conjuntos que a gente estuda lá na matemática básica, do ensino médio, para alguns cursos daqui da graduação. Tem essa matemática básica nos períodos iniciais, né, que usa a teoria dos conjuntos. Então, a probabilidade da união de 2 eventos, a gente leva em consideração a probabilidade de ocorrer o evento A, do evento B, menos a probabilidade de ocorrer os 2 eventos simultaneamente. Então, aí você tem a chamada probabilidade da união dos 2 eventos. E, com isso, a gente fecha essa parte de revisão, aonde aqui eu não pontuei nos mínimos detalhes tudo o que está no nosso material texto, né? Porque é muito grande o nosso material texto, vocês têm 3 unidades, e aí cada unidade tem exemplos, tem situações, tem indicação de leitura complementar, tem vídeos com mais detalhes ao final de cada unidade, que traz mais riquezas de detalhes do que essa revisão. Então, aqui foi para vocês terem uma noção e usando uma outra linguagem, né, de um aparato geral de alguns pontos do conteúdo que foi abordado nessa segunda etapa. E aí, assim como eu coloquei lá no início da nossa aula, né, dessa aula de revisão, eu volto a enfatizar para vocês. Essa revisão, ela não é a única forma ou o único meio de vocês estudarem para avaliação, ok? É necessário que vocês assistam as videoaulas, que vocês façam, repliquem os exemplos que estão lá. Nas unidades que têm atividades de fixação, que vocês façam, porque é muito importante vocês praticarem, tá? Porque na revisão a gente não consegue abordar com o mínimo detalhe tudo aquilo que é abordado em 3 unidades, ok? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já vieram fazendo isso ao longo da disciplina, né? E quem não fez ainda dá tempo de fazer, se dedicar um pouco mais aí, algumas horas a mais do dia, para que vocês tenham sucesso na prova, tá ok? Então, olha, um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus e boa prova para vocês.